Olá, meus amigos e amigas do Celdinho. Eu sou o Vinícius. É, Hoje vamos estar aqui com vocês para a gente poder conversar, estudar sobre nossos conceitos, né, da doutrina espírita. E hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema, com a seguinte indagação. Como avaliamos a justiça divina? Isso vai ser um estudo, né, um raciocínio que a gente vai fazer do capítulo 5, dos itens 21 a 24, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso codificador Allan Kardec. Então, a primeira, né, frase que a gente vai poder conversar e refletir a respeito é como a gente avalia a justiça divina, né? E assim, é um tema bastante interessante, porque vai falar de muitos aspectos da nossa vida como espíritos encarnados, né? Então, antes da gente começar a nossa conversa, da nossa reflexão, inicialmente nós agradecemos. Agradecemos pela oportunidade que a gente está aqui de bater esse bate-papo, essa conversa com vocês, né? Nesse momento da nossa evangelização. Então, que assim façamos a nossa prece inicial. Bondoso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais, companheiros do coração, estamos aqui reunidos para agradecer mais uma vez a oportunidade que nos foi concedida de realizar este estudo junto a estes jovens. Agradecemos, Pai, de coração. Que possamos, Pai, aproveitar da melhor maneira possível este momento, apaziguando nosso coração, nossa mente, para melhor refletir e pensar. Que possamos ler e estudar com a melhor clareza possível. E assim, recebendo essas orientações desses amigos espirituais, pedindo, em nome deles, em nome do nosso maior Mestre na Terra, Jesus, nosso irmão maior, e em vosso nome, Senhor. Pai querido, pedimos a permissão para dar por iniciado a evangelização de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, primeiramente, quando a gente indaga, né, pensa a respeito nesta pergunta, né, como nós avaliamos a justiça divina. Vamos pensar, inicialmente, vamos definir, né, algumas palavras aí, buscar o entendimento de algumas palavras que ali estão nessa frase, né? O que a gente pode pegar primeiro é justiça. O que seria justiça, né? O que a gente entende por justiça, por justo, certo? A gente pode pegar algumas definições que a gente costuma ver em dicionários, né? A gente vai pegar lá o que diz o dicionário Aurélio, mas a gente tem como entendimento e como parâmetro, né, o que os espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos, como o Allan Kardec, né, o codificador da doutrina, recebeu a resposta, né? Ele fez essa pergunta aos espíritos, né? Isso está na pergunta 875 do Livro dos Espíritos. Então vamos ler o que Allan Kardec recebeu como resposta. Vamos lá ver. Como se pode definir a justiça? Foi a seguinte pergunta que o Allan Kardec fez aos espíritos. Aí eles disseram o seguinte:
A justiça consiste no respeito aos direitos a cada um. Respeito aos direitos de cada um. Você sabe o que são os seus direitos? Vocês sabem? É bom a gente, né, perguntar aos nossos pais, aos nossos responsáveis, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, né, para a gente poder ter uma convivência adequada em sociedade. Então Allan Kardec recebe a seguinte resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Aí, lá naquela primeira indagação do tema, né, como avaliamos a justiça divina? Aqui a gente tem duas palavrinhas, né? Justiça, a gente já compreendeu, segundo os ensinamentos que Allan Kardec recebeu, que é o respeito dos direitos de cada um. Quando se fala em justiça divina, a gente pensa, né, em Deus, logicamente, certo? Aí a gente tem que ter alguns conceitos já na nossa cabecinha. Bem, sabemos que existe um Criador, um Pai, um ser, né, que nos criou. E Ele é Deus. Ele tem certos atributos que nós já conseguimos identificar. Porque se a gente não conseguir colocar esses atributos em Deus, né, a gente não vai conseguir juntar essas duas palavrinhas, justiça, né, divina. Então, inicialmente a gente pode raciocinar que Deus, né, é um ser bom, mas ele é um bom, assim, bonzinho, como a gente conhece, como a gente concebe, né, como a gente está acostumado a entender, ou ele tem uma bondade extremamente superior ao que a gente consegue entender. Ele é infinitamente bom. Porque vamos pensar o seguinte: se Deus não for infinitamente bom, será que ele conseguirá, e a gente consegue entender as suas ações como sendo justa? É algo para que a gente possa pensar. Assim, a gente raciocina que Deus, ele é bom, ele é justo. Então, ele, consequentemente, como nosso Criador, nosso Pai, ele nos quer bem. Ele nos quer que progridamos, né? Então, ele não pode agir de maneira parcial. Ele tem que agir de maneira justa. Então, eu vou passar um vídeo agora de um texto, né? E é um texto do item 21 que está no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5. Vamos analisar esse texto e depois nós continuamos a nossa conversa para a gente poder pensar mais um pouco. Vamos lá. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender
que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa justiça? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre esta visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar, quando praza Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Vemos aí no vídeo que nós observamos do espírito, né, Samson, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e essa mensagem ele vem nos elucidar sobre a questão das mortes prematuras, as pessoas que morrem cedo, né, que desencarnam com uma idade, seja adolescente, um jovem adulto, uma criança, né, e de mortes, né, de entes queridos, né. Então ele faz uma série de reflexões, de indagações, nos lembrando sobre a questão da justiça divina, né, segundo esse fato, né.
Então, muitas das vezes, essas mortes, essas desencarnações, elas vão acontecer na nossa família, com os nossos parentes, com pessoas que nós conhecemos, com pessoas que nós tínhamos uma relação íntima, de sentimento, né? Sejam amigos, colegas. E a gente tem que pensar no quê? Na reencarnação. E a desencarnação, né? A desencarnação, ela é um fenômeno natural. Ela vai acontecer com todos nós. Todos nós, né, estamos aqui encarnados em corpos perecíveis, que eles vão ter um tempo de validade, como a gente pode dizer, né? Vão ficar desgastados com o tempo, igual uma roupa, igual uma vestimenta, e não vai servir mais para o espírito. Então esse corpo, né, ele vai ser destruído e nós vamos desencarnar. E o Sanson, nessa mensagem, ele nos indaga sobre esses fatos que acontecem de mortes prematuras, por exemplo, né? Por que as crianças desencarnam, né? Por que jovens desencarnam? Às vezes, muitas das vezes, em situações violentas, em circunstâncias brutais, né? A gente vê aí nas notícias da televisão que chegam até nós. A gente não precisa ir muito longe, a gente às vezes escuta, né? Crianças e adolescentes que desencarnam de maneira bem ruim, né? E por que isso acontece? É justo essas crianças, esses adolescentes terem passado por essa circunstância, por esse fato, por essa morte dessa maneira? Será que Deus deixou isso acontecer assim, do nada? O que vocês podem me dizer sobre isso? O que a gente tem como resposta na doutrina espírita para a gente poder entender melhor isso? Nós sabemos que Deus, ele é justo e bom, infinitamente. Então ele não pode ter deixado acontecer isso sem uma razão de ser, sem um princípio disso ter acontecido. Por que isso aconteceu? Sempre tem uma razão das coisas acontecerem. E assim, vamos lembrar, né, de fatos que aconteceram em nossas vidas, por exemplo, né? Fatos negativos, coisas ruins que aconteceram, né? E elas acontecem. Nós estamos aqui reencarnados num mundo onde a gente percebe que o mal ainda é uma coisa bem latente, né? Então a gente presencia, né, e passa por situações negativas. E muitas das vezes a gente põe a culpa desses fatos que acontecem com a gente nos outros, culpando até mesmo Deus, né, como se Deus estivesse nos castigando por aquela coisa ruim que aconteceu com a gente. Aí a gente tem que parar para pensar que assim, um atributo essencial do espírito é o pensamento e a gente tem que exercitar ele. Então vamos lá. Se Deus é bom, justo, infinitamente, essas coisas que acontecem com a gente têm uma razão de ser. Vamos pensar nas primeiras lições que nós já conseguimos entender e que a gente vai lembrar assim. Deus nos criou de uma maneira, né? Como é que Ele nos criou? Simples e ignorante. Se Ele nos criou simples e ignorante, a gente tem uma tendência a errar.
E muitas das vezes esses sofrimentos, essas coisas, esses fatos negativos que acontecem com a gente, é fruto dessa ignorância, desse processo de aprendizado que a gente está fazendo. Então a gente não pode culpar os outros e muito menos Deus por esses fatos negativos que acontecem com a gente. Assim, é outra indagação que nos vem a respeito, por exemplo, né, que a gente viu no vídeo sobre mortes, né, prematuras, mortes dessas pessoas que vão cedo, né, que morreram e desencarnam numa situação ruim, negativa. A gente indaga assim, poxa, se fosse uma pessoa má, né, uma pessoa que só faz coisas ruins, não teria morrido, né? Teria sobrevivido e tal. E aí a gente pensa na justiça, né? A gente pensa assim, poxa, era uma pessoa boa, era uma pessoa de bem e ela desencarnou. Por que isso aconteceu, né? A gente tem que pensar que a justiça divina, ela está em condições que muitas das vezes a gente não entende. E a gente tem que pensar o seguinte, né? O espírito que desencarna, a pessoa que desencarna, ela está se libertando. Então, seja ela, né, uma pessoa boa, uma pessoa que teve, né, uma vida com atitudes benévolas, né? Essa pessoa, ela está se libertando, né? Está cumprindo os seus deveres aqui na Terra e muitas das vezes ela está concluindo uma tarefa, né? E por isso teve um processo de desencarne naquele momento. E o que a gente tem que lembrar, por exemplo, o que eu falei lá no começo, né? Deus nos criou simples e ignorantes, né? Então, nós estamos num processo de aprendizado contínuo. A gente está aqui, né, para poder nos aperfeiçoar. E como a gente está aqui, a gente busca ser, né, feliz, que assim, é natural do ser vivo, né, buscar um conforto, buscar uma coisa melhor. Então a gente busca uma felicidade, né? E como a gente é ignorante, a gente não sabe das coisas, né? Muitas das vezes a gente acaba errando. Então a gente passa por dores, por tormentos, muitas das vezes ocasionados por essas imperfeições, que a gente pode dizer que são os tormentos voluntários. A gente busca, né? Às vezes, muitas das vezes, inconscientemente. A gente não sabe o que está fazendo. Então a gente acaba, né, buscando essa felicidade em certas coisas, muitas das vezes, nas coisas materiais, né? A felicidade. E essas coisas materiais, elas são perecíveis, elas se desfazem com o tempo, né? Então, às vezes a gente acaba perdendo uma coisa material, um bem material, né? E a gente sofre por isso. E a gente pensa assim, se eu tivesse buscado uma felicidade, né, diferente dessa busca por essas aquisições materiais, vamos pensar, se esses bens materiais eles são perecíveis, eles vão ser destruídos,
uma hora eu não vou ter mais aquilo, uma hora aquilo não vai mais me pertencer. Então, teríamos que buscar a felicidade em coisas que não são perecíveis. E essas coisas estão aonde? Né? Essa felicidade está aonde? Nas buscas espirituais, porque o espírito é eterno. Então nós teríamos que buscar, nós temos, né, que buscar essa felicidade nas coisas espirituais. Então, pensemos que tudo que nós refletimos, né, Deus, ele é soberanamente justo e bom. Existem leis que regem, leis universais, né, que regem as nossas vidas no mundo material e no mundo espiritual. Então, tudo tem uma razão de ser. Então, quando passamos por um sofrimento de perda, né, um sofrimento que ocasiona uma grande dor, a gente tem que refletir por que eu estou passando por isso e como eu devo me comportar, como eu devo pensar a respeito. Muitas das vezes a gente fica paralisado com uma dor, com um sofrimento, e a gente deve refletir, será que é isso que Deus quer para a gente? É isso que Ele direciona para as nossas vidas? Que a gente fique estagnado, paralisado nesse sofrimento, não caminhe mais? Eu penso que não. E Jesus e os amigos espirituais nos fortalecem para que a gente possa entender melhor essa dor, né? E a gente tem que pensar o seguinte: quais são os sentimentos, né, que surgem em mim quando eu enfrento esse tipo de situação? Quais são os sentimentos que surgem, que nascem quando esse sofrimento ele é vivido, quando vem a dor em mim, né? É um sentimento de indignação, de revolta, né? Então a gente tem que parar para pensar, porque muitas das vezes estes sentimentos nos fazem agir de maneira pior, né? Então a gente tem que buscar, e o objetivo da reencarnação é esse, nos melhorar. E como, né, a gente deve fazer essa melhora? Como nós devemos nos melhorar, né? Essa é a grande empreitada, né? Grande tarefa que nós estamos aqui a executar como espíritos, né? E muitas das vezes essa dor ela é grande quando acontece uma perda material, principalmente uma perda de um ente querido, né? Então é uma dor que às vezes a gente pensa assim, caramba, não vai passar, não vai ter jeito, né? E a gente tem que ter a certeza que Deus, como eu tinha dito, Ele é soberanamente justo e bom. Se Ele tem essas qualidades, Ele não está fazendo isso com a gente para que a gente sofra. Ele quer que a gente entenda por que a gente está passando por isso. E a gente tem que transformar este sentimento, porque senão a gente a gente não consegue avançar e essa dor vai fazer com que a gente não enxergue mais as coisas belas da vida, né? Porque Deus é amor, Deus é bondade e Ele nos quer bem a todo momento. Então a gente tem que ter a certeza de que os espíritos, nossos amigos espirituais, nosso guia espiritual, ele nos vai auxiliar nesse processo para que a gente possa entender melhor,
essa dor que a gente passa, esse sofrimento, né? E a gente vai transformar, a gente vai purificar essa dor e transformar em algo bom, num entendimento melhor para que a gente consiga caminhar, né? Então, a gente pensou, refletiu sobre aspectos do tema de hoje, né? Da justiça, como a gente avalia a justiça divina. E eu queria terminar a nossa aula, nossa evangelização, com uma canção que se chama Lutar pelo Bem. É uma canção, é minha autoria, e fala um pouco desse esforço de transformação que a gente tem que entender sobre esse amor de Deus, sobre a sua justiça, né? Sobre como a gente deve se comportar diante da dor. Então ela começa mais ou menos assim. Da paz que um dia eu senti, mas lutar pelo bem dentro de mim. É assim que devo e sei caminhar. Hoje sei que o amor é real, é ele que temos que aprender. Dissipar o mal, somente ele é que vai, somente ele é que vai. Sei que às vezes é tão difícil esquecer essa dor que tanto insiste, mas também sei que um dia essa dor vai embora. Quando a luz do amor chegar, nessa hora, hoje sei que o amor é real, é ele que temos que aprender. Somente ele é que vai, somente ele é que vai. Hoje sei que o amor é real, é ele que temos que aprender. É ele que vai dissipar o mal, somente ele é que vai, somente ele é que vai. Bom, que a gente possa lutar pelo bem em nós e que esse bem irradie para o mundo e para aquelas pessoas que nos rodeiam. Que a gente possa entender melhor esse sofrimento que a gente passa, essa dor que muitas vezes nos paralisa, né? Mas que a gente tenha certeza que Deus nos ampara, que Jesus nos guia e que nós temos inúmeros amigos para continuarmos a caminhar. Então, que tenhamos essa certeza. Foi bom estar com vocês
Vamos assim então terminar a nossa reflexão, a nossa conversa, agradecendo, né, com a nossa prece. Vamos então fazer a nossa prece. Bondoso Pai, Mestre Jesus, companheiros de caminhada, amigos espirituais, chegamos ao término de mais uma evangelização. Agradecidos, Pai, pela oportunidade de conversar com esses jovens, de contribuir pelo menos um pouco na caminhada do bem desses espíritos. Agradecemos, Pai, por tudo que tem feito por nós. Olhai por eles, fortalecei suas mentes. E assim, Pai, mais uma vez agradecemos, pedindo em nome desses amigos espirituais, de Jesus e em vosso nome, Senhor, a permissão para dar por encerrado mais uma evangelização. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima, meus amigos.